Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Nossa aula será de História. Lembram que no mês passado a gente estudou sobre os tipos de moradia, sobre a rua, sobre os bairros, sobre os serviços públicos. Este mês de setembro, o nosso conteúdo é sobre os bairros de história. Os bairros têm história. Antigamente, os bairros eram construídos aos arredores de outras construções, como escolas, hospitais, mercados, e assim o bairro foi crescendo e ganhando asfalto, iluminação elétrica e outras melhorias. Então, com a presença de novos elementos, os bairros começam a construir sua história. Outro tópico do nosso conteúdo existem várias maneiras de conhecer a história do nosso bairro. Vocês conhecem a história do bairro de vocês? Onde vocês moram? Alguns tipos da gente conhecer a história do bairro onde a gente mora é visitar um museu. Lá tem informações com imagens, obras de arte, onde pode contar a história do bairro. Conversar com pessoas mais velhas, pessoas que moram há mais tempo nesse bairro. Observar fotografias antigas desse bairro e também a pesquisa na internet, onde tem atualmente mais informações sobre o lugar onde a gente Também conhecendo os bairros através dos patrimônios históricos ou patrimônio cultural. Patrimônio cultural são construções que fazem parte da história de um local, da história do bairro, e são considerados importantes para a população. Então, essas construções históricas, por ser importantes para determinada comunidade, são consideradas patrimônios culturais e devem ser preservadas. Será que na sua cidade, no seu bairro, existe algum patrimônio cultural? Isso pode ser perguntado à sua mamãe, ao seu papai, ao seu vovô, por ser pessoas que conhecem a história do local onde vivem. Neste tópico aqui, os bairros no passado, a gente vai ver quais são os elementos que existem ainda, que era antigo, né, que existiam no passado e que não tem atualmente. Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho do que existe ainda no nosso bairro, que é de antigamente. Com o passar do tempo, os bairros foram crescendo, foram mudando. Então, muitos elementos que vemos nos dias atuais, nos bairros, não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou no nosso país, no Brasil, por volta do ano de 1900. As ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampiões. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam a água de poços ou de chafariz públicos que ficavam em praças. Porém, nessa época também existiam nos bairros alguns locais para o lazer, como praças, parques, teatros, quadras de esporte, bibliotecas, como na fotografia que pode ser retratada como exemplo, um bairro na cidade de São Paulo no ano de 1910. Observem aqui na fotografia que retrata a rua 25 de março, os estabelecimentos comerciais como eram, construções de residências, as ruas eram paralelepípedos, que são calçamentos, os vendedores ambulantes que ficavam em praças, os trilhos dos bondes, que faziam transportes, cocheiros, e isso eram os meios de transporte que era utilizado nessa época. Então, nesses bairros, vejam como era o bairro antigamente. Então, muita coisa mudou nos bairros para os dias de hoje. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente dos da atualidade, dos bairros que a gente conhece hoje em dia. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas eles dependiam de cocheiros para poder se locomover pelos bairros, como mostra a fotografia
na cidade de São Paulo no ano de 1910. Vocês podem também observar que as ruas eram de terra ou de pedra, chamadas paralelepípedos. Elas passaram a ser de asfalto muito recentemente, né? Com o passar do tempo, foi mudando. A iluminação era feita nos bairros por lampiões acendidos manualmente. Então, no início da noite, alguns profissionais que eram contratados para esse serviço passavam pelas ruas acendendo lampião por lampião e, quando amanhecia, passavam apagando. A fotografia aqui retrata como era feito esse serviço de iluminação das ruas. Então, nosso conteúdo foi sobre os bairros no passado. A gente conheceu um pouco sobre a história do lugar onde moramos e sabemos, né, que todos os bairros eles têm uma história e cada um deles foi formado de uma maneira diferente. Como tia falou, no passado os bairros eram bem diferentes. Era comum as pessoas andarem de bonde, de carroça. Em alguns bairros a iluminação era feita por lampiões, né? E não havia a água encanada. Ao longo dos anos, os bairros eles passaram por transformações. As ruas receberam asfalto, receberam iluminação pública, elétrica, né? E outras melhorias. Os patrimônios culturais também são importantes para a população e devem ser preservados. Então, o patrimônio cultural, ele conta a história do local onde a gente vive. Esse foi o nosso conteúdo. Façam a leitura detalhadamente as atividades. E um ótimo dia para todos. Até a nossa próxima aula.